Como é? Vou ter que falar dos professores de esquerda e... o que é isso, ideologia de gênero que eu tenho que falar? Eu não entendi. É os professores que ensinam que é normal ser gay e querem fazer isso com todo mundo, toda a galera do MST. E muita gente acredita nisso. Tu acha que isso dá certo? Eu não sei. Tá bom, vamos gravar, né? Eu vou defender o seu filho da ideologia de gênero e proteger a sua família. Então, no dia 15 de novembro, vote em mim. Pode entrar, eu acabei de chegar. Meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Olá pessoal, estamos de volta e antes de começar, nunca é demais pedir para você que não é inscrito se inscrever, se já é inscrito divulga, vamos fazer a gente chegar a 3.000 inscritos até o final do ano, será que é possível? Não sei, eu passei um tempo afastado, né, acabou que eu perdi alguns seguidores, mas eu sei que vocês vão me ajudar a conquistar um novo público e nunca é demais lembrar que se você acredita que o que eu discuto aqui é importante, compartilhe com seus pares. E compartilha com aquelas pessoas também que não concordam para provocar, para fazer elas pensarem, fazer elas refletirem. Por que não, né? Então é isso. Olha, 2020, sem sombra de dúvidas, vem sendo uma montanha russa que tem momentos que eu não sei se a gente chora de alegria ou de tristeza, mas infelizmente a vontade de chorar de tristeza é predominante. Contudo, hora ou outra, acontecem coisas como o que eu vou discutir hoje, que nos dá um possível ar de esperança, né? E como a dona Rita colocou em um vídeo, eu acho que foi lá de julho ou de junho, ter esperança revolucionária, a gente precisa ter esperança. Lá em agosto, especificamente no dia 21, o Supremo Tribunal Federal mandou para o quinto dos infernos a Lei da Mordaça. E para quem não conhecia esse projeto da Lei da Mordaça, ele previa que dentro da escola não deveriam acontecer discussões de viés ideológicos e de doutrinação. E só para lembrar, essa é a quinta decisão tomada pelo STF em defesa da liberdade de cátedra que nós, professores e professoras, temos constitucionalmente. Obrigada, STF, por fazer nada mais que sua obrigação. Agora vamos torcer para que essa sensatez ela continue na atuação de outros campos que merecem a intervenção do STF, para que a gente possa ter minimamente uma democracia de volta, porque tem coisas que estão acontecendo que o STF tá fechando os olhos que assim, é demais, é absurdo. Mas voltando para o projeto da Lei Sem Mordaça, que na verdade tem o nome de Escola Livre, foi aprovado em 2016 pela Assembleia Legislativa de Alagoas. Certamente eles não tinham nada melhor para fazer pela educação, né? E esse projeto ele era defendido por grupos de extrema direita, sobretudo grupos bolsonaristas, que visavam, né, intervir na nossa liberdade de cátedra enquanto professor através dessa censura. E como toda vez eu tenho que ligar essa câmera para falar coisas óbvias, né? Todo esse movimento de escola sem partido, escola livre, lei da mordaça, seja lá o que for, ele é inconstitucional. Porque vai de encontro desde a Constituição até mesmo a Lei Diretriz e Bases da Educação de 96. E eu falei agora há pouco sobre liberdade de cátedra e só para vocês entenderem do que se trata, a liberdade de cátedra é um princípio que nos garante, enquanto professores e professoras, a liberdade de ensinar, de pensar, de pesquisar, de compartilhar artes, saberes, enfim, a liberdade que nós temos de discutir em sala de aula questões que são relevantes e importantes para o nosso contexto atual. Só para quem quiser se aprofundar mais sobre a questão da liberdade de cátedra, na descrição do vídeo eu deixo um arquivo chiquérrimo sobre liberdade de cátedra para que vocês entendam melhor, principalmente você enquanto professor, se aproprie, se instrumente sobre os seus direitos. E junto com essa notícia do STF, a gente também teve a notícia de que o líder da Escola Sem Partido, ele viria a encerrar as atividades
do movimento. E pra quem não sabe, é até uma informação que eu descobri, a Escola Sem Partido foi criada em 2004, né? Então são 16 anos de atuação e a gente não pode deixar de mencionar que projetos como a Escola Livre, eles têm apoio do movimento, né? No caso, tinham apoio do movimento da Escola Sem Partido. Daí vem a questão que eu quero enfatizar no vídeo de hoje, né? Principalmente enquanto um profissional que viu de perto colegas serem vítimas desse movimento do Escola Sem Partido, né? A gente vê essa notícia e fica pensando, será que vamos ter paz daqui pra frente, né? Será que agora a gente pode exercer a nossa liberdade de cátedra em paz? A gente não pode ignorar que o movimento da Escola Sem Partido deixou muitas sementes no caminho. Nos últimos anos, professores e professoras, sobretudo progressistas, que querem colocar questões referentes aos direitos humanos na escola, foram vítimas de exposição, de linchamento virtual e de muita pressão psicológica por conta desse movimento de Escola Sem Partido. E é muito triste saber que isso aconteceu e acontece, principalmente nesse período remoto, onde as aulas elas acontecem com presença dos pais, das mães, ou até de pessoas que estão próximas aos estudantes e acabam sendo tiradas de contexto e servindo para desqualificar o trabalho dos professores, né? Porque tudo que se é feito em sala de aula referente à garantia dos direitos humanos é garantido por lei, que inclusive eu já falei aqui em vídeos anteriores sobre isso, né? Então, nós professores, a gente sabe o porquê estamos fazendo o que fazemos. A gente tem formação para isso. E para além disso, nunca é demais lembrar que existem questões que são sensíveis a algumas partes da sociedade, como a discussão do racismo, da violência contra a mulher, que ela deve acontecer na escola. Principalmente no contexto social que a gente vive, de um país que mais comete feminicídio, mais mata a população negra e incrimina a população negra. Essas discussões elas devem acontecer na escola. E não sou eu que estou dizendo. Existem inúmeros marcos legais que garantem que essas discussões elas devam acontecer dentro da escola. E vamos também frisar um aspecto que muita gente se beneficiou com esse movimento de Escola Sem Partido a partir do momento que usou dessa questão da doutrinação, que os professores são doutrinadores, para fazer campanha, para fazer mandato político em cima disso. E muita gente cai, muita gente acaba comendo a corda desses discursos conservadores e vazios, sem entender o que existe por trás disso e principalmente sem refletir o quanto combater e se aliar a esse tipo de pensamento pode também prejudicar a sua família. Nunca é demais lembrar aqui, né? O cão dos infernos que desgoverna esse país, ele foi eleito por 57 milhões de pessoas no segundo turno da última eleição. Então significa dizer que existem 57 milhões de pessoas, ou existiu, né? Porque a popularidade dele anda em baixa, mas são pessoas que caíram em histórias como mamadeira de piroca e kit gay nas escolas, não é? Então vocês imaginam o quanto a gente precisa estar atento que, o fim da Escola Sem Partido não garante nada. Não garante paz, não garante que se encerra essa perseguição contra os professores e professoras, não. E também falando sobre as sementes deixadas pelo caminho pela Escola Sem Partido, a gente vai ter um número absurdo de criadores de conteúdo aqui no YouTube e em outras redes sociais que defendem e estão alinhados aos princípios de Escola Sem Partido, que expõem e ridicularizam professores, que promovem lixamento virtual de profissionais de educação pelo simples fato de promoverem educação para os direitos humanos dentro da escola. Existem inúmeros canais aqui no YouTube, principalmente, onde muitas questões são distorcidas, que eu não vou nem citar o nome dos canais para não fazer propaganda gratuita do que não presta, né? Mas, por exemplo, a gente vai ter que
a desqualificação e distorção das propostas educacionais de Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, que é uma referência mundial, onde a gente vai ter que livros de Paulo Freire já foram traduzidos em inúmeros idiomas. A pessoa querer desqualificar o trabalho de Paulo Freire é minimamente não saber nada de educação. Sem falar, a gente vive um movimento onde qualquer pessoa que quer promover práticas para os direitos humanos é chamada de comunista, sem falar dos revisionismos históricos ridículos e distorcidos que estão por aí. Então, não é para a gente descansar, é para a gente ficar atento, porque mais do que nunca a gente tem que reconhecer que o mal foi espalhado. O movimento Escola Sem Partido contribuiu para uma desconfiança da nossa atuação enquanto profissionais de educação, enquanto professores e professoras. E um encaminhamento que eu costumo dar, principalmente nos espaços onde eu faço palestra, é sobre a importância de se trazer a comunidade para a escola. Não só a família, mas toda a comunidade em torno da escola, para conhecer a escola, conhecer o que se faz, quais são os trabalhos desenvolvidos, qual é a proposta de educação que existe naquela escola, porque quando se conhece o trabalho da escola, não vai ter ninguém, não vai ter político nenhum que faça com que a confiança sobre o trabalho daquela comunidade escolar seja questionada. Ai, mas eu adorei essa candidata, porque você viu o que ela falou? Nossa, as propostas dela são ótimas. Você tem só um momento. Oi, filho, voltou já da escola? Ah, tava sem merenda. Ah, tá bom. De novo, né? Já faz umas 2 semanas isso, que estranho. Não, eu tava aqui falando com o Eduardo, porque ele chegou da escola cedo, tá sem merenda. Mas então, essa candidata, ela vai combater a ideologia de gênero. E eu vi lá no WhatsApp que isso é o fim. Eles querem destruir a família, eles querem acreditar, colocar na cabeça das crianças que é normal ser GLS, A gente tem que proteger nossa família, Flávia, porque tem outra solução, né? Felizmente, nossos pais têm sorte de ter um presidente como o nosso, né? Mas a gente tem que prestar atenção no que estão ensinando as crianças na escola. 15 de novembro, a gente vai ter as eleições municipais. E não, eu não vou pedir voto para ninguém. O que eu quero pedir a vocês é que vejam bem as propostas de quem vocês querem votar e principalmente se essas pessoas que vocês vão votar, elas já estão em exercício de mandato. Procurem saber o que essas pessoas fizeram de positivo para a educação da cidade de vocês, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, lá em João Pessoa, pessoas se apropriando, na verdade não é se apropriando, é usando do espaço privilegiado para atacar, desqualificar, ridicularizar profissionais de educação, professores e professoras, quando a gente sabe que dentro da escola pública, seja ela municipal ou estadual, existem problemas que são prioridades. E essas pessoas, elas não estão preocupadas com esses problemas que são reais. Então, por favor, votem em pessoas que tenham compromisso em resolver problemas reais da educação pública. Porque toda essa falácia de ideologia de gênero e doutrinação, ela acaba por eclipsar problemas reais dentro da escola que carecem de ajuda, de apoio e principalmente de ação. Porque me intriga bastante ver pessoas que se incomodam mais com a suposta doutrinação que acontece em sala de aula do que com a falta de merenda que existe em algumas escolas, a falta de infraestrutura. Ué, de que lado você está? E reforço, não é possível ter uma educação neutra. É impossível. Somos seres humanos, não somos uma máquina. E existem questões sociais que elas são sensíveis para algumas pessoas, mas elas são necessárias de serem discutidas, principalmente porque a escola tem um papel de formar pessoas melhores para que a gente possa finalmente ter uma sociedade melhor, com menos violência e mais empatia e respeito. E como bom devoto do Paulo Freire, eu acredito que a educação ela tem que ir para além da leitura da palavra. E por que eu tô falando isso?
Agora em setembro eu tava dando uma palestra e comecei a refletir que tipo de aluno a gente quer, né? Aquele que tira 10, mas não é solidário, que não respeita o outro, né? Aquele que tira 10, mas não tem consciência do seu papel na sociedade. Então, mais do que nunca, a gente precisa despertar desses jovens e das crianças qual é o papel que eles têm na construção de um mundo melhor. Como é que eles podem atuar de forma mais significativa para que a gente tenha uma sociedade menos violenta. Então, direitos humanos é um pilar indispensável na educação, principalmente em um país como o nosso, que é historicamente marcado por violências e desigualdades. E desde já, fiquem à vontade de comentar esse vídeo e de espalhar para as pessoas que estão próximas a vocês também. Até a nossa próxima aula aqui no Delta Drag.